Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério, bem-vindos a mais um vídeo no meu registro diário de trade. Hoje quinta-feira, 20 de agosto de 2026, e um dia aí no mini índice de mais uma volta em V, né, aconteceu bastante no mês de agosto, então aquele que é o evento de menor probabilidade, em agosto é a maior probabilidade. Hoje eu estava junto com o meu pessoal da mentoria, então eu vou deixar com vocês aí trechos da mentoria, mostrando as operações que eu fiz, e já volto fazendo fechamento. A primeira barra, ele até nos indica uma dominância e o mercado entrando em desequilíbrio muito forte vendedor. O problema aqui é a estrutura, né? Nós temos uma possibilidade de 1.000 pontos para stop e aí precisaria aí o equivalente para baixo para alvo. E nós temos aí a mínima do dia anterior bem próximo, né? Então a gente não tem aquele espaço bom. Aqui, por exemplo, teria que fazer alguma entrada mais ou menos desse tipo. Já dá para fazer. Eu vou fazer uma venda aqui no final da barra 1. Já atingiu o movimento projetado, depois nos trades avançados eu vou explicar para vocês ali o porquê que eu estou fazendo essa entrada, tá? Mas a ideia principal é que o mercado em uma barra já faz uma mudança de ciclo e que essa mudança de ciclo ela tem grande potencial de ser o motivador do próximo boa parte do movimento, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar esse movimento, mas que essa primeira barra já coloca em desequilíbrio muito forte, esquecendo o movimento do passado. Uma leitura micro, né? Uma leitura somente para o dia de hoje. Então, o que eu faço? Esse caso aqui eu fiz uma venda, coloquei um stop de 1.170 pontos, um alvo de 1.010 pontos, porque meu alvo vai ficar um pouco abaixo da mínima do dia anterior. E se ele voltar tudo, que acontece no número menor de vezes, ele me stopa aqui e beleza, eu vou ter aí depois uma possibilidade de procurar uma outra operação numa mudança de ciclo, né? Provavelmente vai demorar bastante tempo se isso acontecer, né? O que eu já tenho já de análise é, se o preço volta tudo aqui, eu vou ter essa região de topo, vou ter uma região de fundo que vai ser feita através de uma volta em V, e provavelmente o mercado vai demorar bastante tempo para dar alguma outra oportunidade, vai ter, no mínimo, até a abertura do mercado à vista, alguma coisa assim, para montar uma estrutura. Outra coisa que ele pode fazer, claro, é formar um range aqui, né? E aí, tudo bem, esse range ele pode ser formado aqui, depois ele romper para cima, ou ele romper para baixo e iniciar um novo movimento. Isso pode acontecer também. E uma outra possibilidade que é o que acontece em maior número das vezes desse tipo de operação, que depois eu vou explicar um pouco melhor para vocês, é que ele tenha continuidade vendedora, acelere esse preço até uma nova região e faça aí no mínimo 1 para 1 desse movimento. Então eu fiz aqui a venda, optei por esse risco e vou aguardar para ver aqui o andamento dele, a continuidade. Eu acho muito bom, Henrique. Acho muito bom até porque, assim, é comprovado, tá? Eu já fiz esse levantamento mais de uma vez, que se a gente não mexer no stop, pega o nosso operacional, os trades que estão no manual lá, os trades de nível 1, né? Os trades que nós estamos fazendo, que seria exatamente como esse, se esse aqui ele não tivesse atingido o movimento projetado, fosse lá na região dos 20%, né? Se você coloca stop e alvo e não mexe mais, né, só na regra dos 90%, a única que você vai mudar, né, andou 90%, vai para o break-even. Fora isso, não mexe mais. O resultado ao longo do ano, o resultado de longo prazo, financeiramente é maior. Então, se o resultado financeiramente é maior, seria melhor adotar isso, né, só usar isso. Só que a gente sabe que no dia a dia das operações, tem épocas que você vai preferir ter um pouco mais de gerenciamento para proteger uma semana, ajustar o resultado de um mês. Claro que, se a gente for pensar de forma lógica, né, racional, o resultado do ano é o que importa. O resultado da semana ou do mês não muda muito, porque de repente você fechou o mês positivo e no dia primeiro do outro mês ficar negativo, não vai mudar muito para o resultado, né? Mas para o ano, sim. Mas só que a gente sabe que no dia a dia, até mesmo para a moral do trader, né? Você vai acompanhando e vai pensando, bom, acho que eu vou segurar um pouco mais, eu vou sair antecipado aqui, vou pegar uma fração de R, vou ir acumulando, vou cortar uma sequência que está negativa. Aí cada trader tem que ir analisando. Por exemplo, agora aí, ó, bateu 9,6, né? Que é a da notícia. Ele deu aqui um pouco uma pancada para baixo, mas não saiu.
E eu acho que eu vou sair desse trade só porque a notícia e ele tá no meio aí, vamos ver. Abandonei ele aqui na entrada. Mas eu ainda acredito nesse trade, tá? Tô abandonando, mas eu acredito nesse trade, na verdade. Aqui eu já vou me preparar também para uma possibilidade daí desses trades de nível 2, que seria o que? Ele romper agora acima da barra 1, fechar essa barra 19 aqui compradora na máxima dela e o volume já vai ser maior do que as anteriores. Se isso acontecer e eu conseguir colocar um alvo lá no movimento projetado, conseguir ainda ficar dentro do movimento projetado e um stop abaixo da 18, aí eu entro. Se eu entrar com essa quantidade de contratos, eu não vou conseguir colocar abaixo, exatamente abaixo da 18, ficaria no limite ali. Se eu colocar um a menos, aí o meu alvo ficaria no limite. Como eu dou preferência para stop, eu vou ficar com a quantidade de contratos que seria para ter um melhor stop possível. Né? E vamos acompanhar agora os próximos 1 minuto e meio para ver. Eu tenho que fechar acima da barra 1, da abertura da barra 1, e a barra fechando na máxima dela. Aí eu entro, né? Ou com uma pequenininha sombra. Vamos ver. Eu entrando na quarta barra, eu já espero que vai ter algum tipo de correção em breve, né? Então já estou utilizando um stop que seja ao menos um stop que, para ser estopado, eu tenho que ver ele perder muito esse movimento, ele tem que voltar para dentro do range. Aí eu comprei a barra 19, deixei um stop abaixo da barra 18 e o alvo ficou um pouquinho acima aqui do movimento projetado. Provavelmente, se ele chegar no movimento projetado, ele vai acabar acionando o meu alto break-even. Agora aqui já foi no alto break-even, 90%. E deu alvo na barra 20. Hein? Já atingiu o movimento projetado do range também que nós estamos vendo, né? Além do range, a gente pode fazer também o movimento projetado do que foi o rompimento. Teria que começar lá na 16. Voltando agora, pessoal, 13 horas 16 minutos, dia já encerrado aqui, né? Nos trades que vocês viram que eu fiz. Então, depois da minha saída ali, o mercado acabou formando um TTR na região de topo. Então, ele faz aqui uma mudança de transição para o fraco, mas em forma de TTR inicia um novo movimento a partir da barra número 33. Tá? Então, aqui na 33 é possível até tratar que o mercado entrou em um novo desequilíbrio, aqui muito forte comprador, perde um pouco de força na 34, mas atinge o movimento projetado. E aí depois, sim, depois disso, ele perde essa força e acaba revertendo todo esse último movimento que ele fez. Tá? Então, mais uma vez, o mercado fazendo aquele movimento de primeiro impulso para baixo, volta em V, aí ele faz esse impulso de alta e agora volta em A, ao menos até esse trecho aqui. Né? E tem potencial até mesmo de ir muito mais aqui para baixo. Então são períodos onde esses tipos de movimento, que são movimentações de menor probabilidade, estão acontecendo com muita frequência. E é difícil de estruturar boas operações assim, né? Você tem que fazer os trades, de repente, não tão longos ou com um gerenciamento ativo para poder proteger a operação conforme ela vai andando, e não é tão simples assim. Então precisa de um pouco mais de experiência. E tem também, por outro lado, talvez dias que sejam mais fáceis para quem é iniciante, que de repente não tem nada técnico ainda, que está começando a se desenvolver no day trade, ele vê uma sequência de barras compradoras, ele vai comprar, e aí se o preço anda muito a favor, favorece, né? Então, essas movimentações não são tão técnicas que a gente pode chamar. E por que não são tão técnicas? Porque múltiplas reversões não é tão comum de acontecer. Né? Em tempos gráficos maiores, significa que o preço está aí em período de equilíbrio. Né? Então, um pouco de conceito fractal também. Eu tenho algum vídeo dos sábados que eu fiz, que eu falo um pouco mais sobre o conceito de fractais no mercado. Então, se você quiser dar uma procurada ali, são os vídeos de relatório de performance, todos os sábados, e em um deles eu coloquei lá o título falando algo sobre fractais. Beleza? Então vamos aqui em negociação, relatório de performance. Do dia de hoje aqui, no simulador eu não tenho nada, né? E na conta 14415, que eu mostro todos os dias aqui para vocês, finalizei o dia aí com um valor líquido de R$ 987,50. Foi um trade aqui, o primeiro que vocês viram, que eu tentei sair no 0 a 0, ele acabou ficando menos 15 pontos.
E a segunda operação, que ele pegou o alvo aí de 505 pontos, foi um trade super rápido, algo de 3 minutos e meio, e ele atingiu o alvo projetado, saindo no alvo, ele andou apenas 30 pontos contra a minha operação, beleza? Então aqui no gráfico de operações, vou dar de novo aqui, ó, gráfico de operações, e o gráfico de patrimônio de hoje. Deixa aqui nos comentários como foi seu dia. Espero que você tenha conseguido operar bem, que tenha dado boas entradas aí para vocês. Tenha, no mínimo, seguido o planejamento, aí, seguido o plano de trade, né, seguido as regras que você né, aceitou quando começou a operar no dia. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço, mostrando as operações, falando de price action e compartilhando um pouco da minha experiência, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um like também, que isso ajuda muito o canal, faz com que o YouTube mostre para mais pessoas, o canal aparece para mais gente, assim a gente vai aumentando a comunidade aí de traders que levam o day trade a sério, tá bom? Bom descanso para todos e até o próximo vídeo.